Reverendíssimos sacerdotes, altezas, senhoras e senhores, ilustres convidados, à primeira vista, pareceria que marxismo, socialismo e comunismo pouco têm a ver com ecologia. Afinal, países comunistas e ex-comunistas como Rússia e China talvez sejam os piores infratores ambientais da história. Basta dizer Chernobyl para lembrar o imenso pouco caso dos governos comunistas pela natureza. Hoje, a China é, de longe, o país que mais polui no mundo. Isso nada tem de surpreendente, pois Marx, Lenin, Stalin e Mao elogiavam a indústria pesada, usinas siderúrgicas, refinarias de petróleo e fábricas de produtos químicos como parte integrante do comunismo. Eles escreveram defendendo a necessidade de dominar a natureza com força bruta e esmagadora, construindo enormes represas hidrelétricas, canais e outros projetos. Por que então, desde a queda do Muro de Berlim, os socialistas adotaram a ecologia com tanto entusiasmo? Por que pessoas que tinham o marxismo como credo e faziam vistas grossas à devastação comunista do meio ambiente durante a Guerra Fria se transformaram em adoradores no templo de Gaia? Por que a cor de verde se tornou o novo vermelho? Porque após análise minuciosa, percebe-se que o marxismo e a ecologia moderna, de fato, têm muito em comum. A ecologia é, ao mesmo tempo, o sucessor natural e a aplicação mais radical dos princípios do marxismo, socialismo e o comunismo. Todos compartilham os mesmos princípios e objetivos finais. A ecologia, na realidade, é uma etapa mais avançada do mesmo processo histórico descrito pelo professor brasileiro Plínio Corrêa de Oliveira no seu livro Revolução e Contra-Revolução. Os mesmos anseios anárquicos e igualitários aparentes na revolta protestante, na Revolução Francesa e na comunista encontraram sua realização e conclusão na ecologia e em sua encarnação no século XXI. O tribalismo indígena, cuja adoção o Sínodo da Amazônia está propondo para a Igreja. O marxismo, inspirando-se na Revolução Francesa, adotou como princípio mestre a igualdade econômica absoluta. No pensamento comunista, justiça e moralidade existem na medida em que se eliminam as desigualdades de riqueza. Aplicando à sociedade os mesmos princípios que Charles Darwin aplicou à biologia, o comunismo esposa também o evolucionismo. Para o marxismo, a luta de classes é o principal meio para alcançar a perfeita igualdade. Aspas. A história de toda a sociedade até aqui é a história de luta de classes. Fecha aspas. Escreveram Karl Marx e Friedrich Engels no Manifesto Comunista. A fim de impor a utopia comunista, as classes superiores devem ser eliminadas até pela violência, se necessário for. O fim último é uma sociedade utópica sem classes, hierarquias, desigualdades e, sobretudo, propriedade privada. Aspas. O comunismo pode ser reduzido a uma única frase: a abolição da propriedade privada, escreveram Marx e Engels. Poucos conhecem, no entanto, o fato de que Karl Marx e Friedrich Engels incorporaram a ecologia em suas teorias comunistas. Aspas. Segundo Marx, o homem é um com a natureza. Aspas. Karl Marx. As plantas, os animais, as pedras, o ar, a luz, etc., constituem uma parte da vida e da atividade humana. O fato de que o homem vive da natureza quer dizer que a natureza é o seu corpo,
com o qual tem que se manter em processo contínuo para não morrer. Que a vida física e espiritual do homem está ligada com a natureza não tem outro sentido que o de que a natureza está ligada consigo mesma, pois o homem é uma parte da natureza. Fecha aspas, Karl Marx. Por sua vez, Engels afirma que, sendo uma só carne com a natureza, o homem inicialmente a respeitava. O domínio que ele tinha sobre a natureza era fraterno e não opressivo. Aspas, não dominamos a natureza como um conquistador domina um povo estrangeiro, oprimindo-o. Não dominamos a natureza como alguém diferente dela, mas como alguém que é um com a natureza. Pertencemos à natureza, somos uma só carne e um só sangue com a natureza. Somos um só cérebro com a natureza. Vivemos em seu ventre. Fecha aspas. Este estado idílico que Engels identifica com as tribos primitivas foi possível devido à ausência de propriedade privada. Os homens não pensavam em termos de eu e meu, mas em termos de nós e nosso. Não havia hierarquias e, portanto, nenhum domínio de uns sobre outros. A certa altura, houve uma violenta ruptura nas relações humanas. O nós comunitário e o nosso deram lugar ao eu e ao meu individualistas. Alguns começaram a dominar outros. Primeiro, apropriando-se de mulheres, de onde surge a família. Depois, apropriando-se de meios de produção, de onde a propriedade privada. Finalmente, apropriando-se de mecanismos de poder, surgindo o Estado. Nasce a hierarquia e, com ela, opressão e alienação. Tal rompimento afetou também as relações com a natureza, com relação à qual o homem começou a exercer o mesmo tipo de domínio opressivo exercido pelas classes altas sobre as mais baixas. Engels concluiu que o epítome desta opressão do homem sobre a natureza é o capitalismo baseado na mentalidade burguesa, cujo único objetivo é o lucro, independentemente dos desgastes causados ao meio ambiente. Um pensador comunista italiano assim sintetiza seu pensamento, aspas, as raízes da violência contra a natureza e o meio ambiente deveriam ser buscadas na propriedade privada, nas leis do lucro máximo, nas razões e regras da sociedade capitalista, fecha aspas, Giorgio Nebbia. Partindo dessas premissas, pensadores comunistas e anarquistas como Piotr Kropotkin e Henry David Thoreau começaram a analisar as raízes da violência do homem contra a natureza, considerando-a intrínseca ao sistema capitalista e burguês baseado no consumismo. Como consequência, viam a ecologia como elemento necessário da revolução socialista, comunista, anarquista que proclamavam. Afirmam eles que a revolução somente triunfará inteiramente se a, entre aspas, libertação do proletariado com relação à burguesia foi acompanhada da libertação, entre aspas, da natureza da opressão do homem. Não admira que Marx tenha pedido a libertação dos animais, citando Thomas Müntzer, líder da revolta camponesa alemã no início do século XVI. Aspas, todas as criaturas foram transformadas em propriedade. Os peixes na água, os pássaros no ar, as plantas na terra, as criaturas também devem se libertar. Fecha aspas. Mais tarde, as escolas neomarxistas desenvolveram o conceito de, entre aspas,
imperialismo das espécies, isto é, imperialismo do homem sobre a natureza que espelha o exército pelas classes altas sobre as inferiores e dos povos mais fortes sobre os mais fracos. Desenvolvendo ainda mais essas ideias, as correntes revolucionárias das décadas de 50 e 60 passaram a questionar toda a sociedade industrial como sendo intrinsecamente opressora da natureza. De onde se originaram os movimentos ecologistas e anticonsumistas. A ecologia moderna nasceu na mesma época em que Karl Marx e Friedrich Engels desenvolviam as teorias comunistas. O termo ecologia foi cunhado em 1866 pelo naturalista alemão Ernst Haeckel. Por ecologia, ele designava uma espécie de economia da natureza que estudava o intercâmbio da matéria e energia entre os organismos vivos e o ambiente. Com isso, criou a base científica do movimento ecológico moderno. Discípulo fanático de Charles Darwin, Haeckel via a natureza como um ecossistema no qual organismos mais capazes lutam pela sobrevivência. Como Darwin, ele também fundou uma nova religião naturalista e panteísta que pretendia substituir o cristianismo na Alemanha, a Liga Monista. Ao contrário do cristianismo, que distingue entre o universo material e Deus, o princípio primário do monismo é que o universo é composto de uma única substância. Haeckel escreve, aspas, o dualismo divide o universo em duas substâncias inteiramente distintas, o mundo material e um Deus imaterial, representando como seu criador, sustentador e governante. O monismo, pelo contrário, reconhece uma substância única no universo, que é, ao mesmo tempo, Deus e natureza, corpo e espírito, ou matéria e energia, que considera inseparáveis. O Deus extramundano do dualismo leva necessariamente ao teísmo, e o Deus intramundano do monismo leva ao panteísmo. Fecha aspas. Segundo Haeckel, o monismo vê o mundo inteiro como uma unidade feita da mesma substância. Portanto, seres humanos, animais, plantas e minerais têm todos o mesmo valor moral e uma igualdade fundamental. Monismo é essencialmente panteísmo. Como o próprio Haeckel escreveu, aspas, a ideia monística de Deus reconhece o Espírito Divino em todas as coisas. Deus está em toda parte. Podemos, portanto, representar Deus como a soma infinita de todas as forças naturais, a soma de todas as forças atômicas e de todas as vibrações etéreas. Feche aspas. Haeckel ensinava que a natureza é fonte de toda a verdade única guia do comportamento humano. Ele desprezava a revelação cristã como mito abominável que desvia as pessoas da genuína fonte da verdade, que é a própria natureza. Aspas. Somente no templo do estudo da natureza pode-se encontrar a verdade não adulterada. E a deusa da verdade habita no templo da natureza, nos bosques verdejantes, no mar azul e nos cumes nevados das colinas, e não na penumbra do claustro, nem nas nuvens de incenso de nossas igrejas cristãs. Os caminhos que levam à nobre divindade da verdade e do conhecimento são o estudo amoroso da natureza e de suas leis, e não de cerimônias sem sentido e orações sem pensamento. Fecha aspas.
A sociedade humana ensinava deve ser demolida e reorganizada de acordo com as regras estabelecidas no mundo natural. Todas as instituições sociais, tradições e religiões que separam o homem do mundo natural devem ser abolidas. As ideias de Haeckel sobre ecologia se espalharam rapidamente no final do século XIX e também no século XX. Charles Darwin, Konrad Lorenz, Alexander von Humboldt e Karl Ritter na Europa, e Henry David Thoreau, John Muir, Aldo Leopold, Rachel Carson e David Brower na América, entre muitos outros. Contribuíram ou desenvolveram as ideias de Haeckel e de monismo. Não admira que todos fossem socialistas ou da extrema esquerda. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer falou em nome de muitos ao escrever em 1890 que, aspas, o erro fundamental de cristianismo é a distinção antinatural que o cristianismo faz entre o homem e o mundo animal, ao qual realmente pertence. Estabelece o homem como muito importante e considera os animais simplesmente como coisas. Fecha aspas. A chamada ecologia profunda, ou Deep Ecology, desenvolvida pelo filósofo norueguês Arne Næss nas décadas de 60 e 70 e popularizada pelo filósofo americano George Sessions, leva ainda mais longe as ideias do monismo e da ecologia. Nela se baseia quase todo o pensamento ecológico atual. A ecologia profunda vai além das ideias radicalmente igualitárias do monismo. Ela considera que toda vida não humana, de animais e organismos unicelulares, tem valor igual ao do homem e um objetivo final que não se encontra no homem, mas em si mesmos. Um cachorro, um rio, uma cobra, uma mosca, um micróbio, uma montanha e um bebê têm todos o mesmo valor. Portanto, a terra não existe para servir o homem, mas tem um fim em si mesma. Seus adeptos detestam o que chamam de arrogância cristã em relação à natureza. Foi a Igreja Católica que ensinou o homem ocidental a usar a natureza para seus próprios fins egoístas e não viver em comunhão com ela em perfeita igualdade, como o fazem os budistas ou os índios das Américas. A ecologia profunda Charles Glendenning, americana, chega a comparar os efeitos de nossa civilização moderna ao dogma católico do pecado original, chamando-o de trauma original, que supostamente causa distúrbios psicológicos e emocionais generalizados. O ecologista profundo norte-americano Gary Snyder escreve que quando os seres humanos se consideram superiores às plantas e animais, aspas, ignoramos nossa própria natureza e nos confundimos sobre o conceito de ser humano. Tal confusão decorre de fato de nos julgarmos independentes e superiores a outras formas de vida, ao invés de aceitarmos participar como iguais no mundo aparentemente caótico e totalmente interdependente da vida selvagem. Fecha aspas. Os ecologistas profundos odeiam a civilização ocidental pelo papel que desenvolveu ao estabelecer uma hierarquia do homem com relação à natureza. Thomas Berry, padre passionista norte-americano autodenominado geólogo, descreve a civilização humana contemporânea como uma forma de patriarcado que está oprimindo o mundo natural. Para ele, existem 4 opressões patriarcais básicas
que devem ser destruídas: governantes sobre pessoas, homens sobre mulheres, proprietários sobre não proprietários e seres humanos sobre a natureza. Esse igualitarismo vai ao ponto de o ecologista profundo Jack Turner escrever que devemos, aspas, nos ver como alimento, fecha aspas, de outros animais, assim como eles servem de alimento para nós. Os seres humanos devem residir na ordem biológica sem privilégios acima de outros animais, a fim de estarem em harmonia com Gaia. Se as necessidades humanas entraram em conflito com as de não-humanos, os humanos deverão dar-lhes prioridade. Arne Ness admite que a sociedade deve mudar suas atitudes em relação à Terra e se submeter ao que chama de, entre aspas, democracia do cerne da biosfera, ou seja, da ideologia radicalmente igualitária da ecologia profunda. Caso contrário, admite que, aspas, precisaremos de uma ditadura para salvar o que resta da diversidade de formas de vida, uma maneira suave que requer uma vida harmoniosa com a natureza, ou uma maneira dura que requer ditadura e coerção. São as opções. Quanto mais esperamos para fazer as mudanças necessárias, tanto mais drásticas serão as medidas requeridas. Fecha aspas. Os ecologistas profundos são entusiastas da vida em comunidade e rejeitam a propriedade privada. Gary Snyder escreve que, aspas, a complicação das posses, as noções de meu e meus, são obstáculos a que tenhamos uma maneira verdadeira, clara e liberada de ver o mundo. Fecha aspas. De fato, para os ecologistas profundos, as sociedades mais próximas ao ideal são os tribos primitivas dos índios das Américas. Seu estilo de vida é de subsistência, sem tecnologia, civilização, hierarquia ou propriedade privada, e adoram como deuses a terra, o sol e a natureza. O ecologista profundo George Sessions elogia as, aspas, culturas da maioria das sociedades primitivas de caça-coleta em todo o mundo, fecha aspas, e diz, aspas, permeadas por religiões orientadas para a natureza que expressavam a perspectiva ecocêntrica, fecha aspas. Como vimos, o comunismo e a ecologia têm muitos princípios em comum. Ambos são utópicos e radicalmente igualitários, rejeitam o cristianismo e a noção de um Deus pessoal. Odeiam a civilização da Europa Ocidental, são anárquicos, defendem a evolução e rejeitam qualquer forma de propriedade privada. De fato, a ecologia moderna pode ser vista simplesmente como uma forma mais avançada de socialismo, com conotações quase religiosas. Este tipo de ecologia faz parte do processo revolucionário analisado por Plínio Corrêa de Oliveira em Revolução e Contra-Revolução. Comentando a Eco 92, promovida pela ONU no Rio de Janeiro, afirmou, aspas, a Revolução quis derrubar a autoridade eclesiástica através do protestantismo, a autoridade temporal através da Revolução Francesa e as desigualdades socioeconômicas através do comunismo. Agora deseja derrubar a hierarquia de maneira que o homem não possa mais dominar a natureza, mas deva obedecê-la. De rei da natureza, o homem se torna seu servo. Como se vê, a ecologia nada mais é do que a metamorfose do comunismo. A revolução quer destruir a autoridade dada por Deus,
que o homem possui sobre a natureza e colocá-lo a serviço de algo inferior a ele. Isso é contra a ordem da criação estabelecida por Deus. Então, os que dizem que o comunismo está morto, respondemos que esse igualitarismo ecológico realiza a utopia igualitária e anárquica do comunismo. Fecha aspas, professor Plínio Correia de Oliveira. No entanto, o elemento comum mais importante entre ecologia e socialismo é o entusiasmo pela vida tribal primitiva, pagã e pré-cristã, exemplificada pelos índios das Américas. Já em 1928, os comunistas da América Latina, no 6º Congresso Mundial da Internacional Comunista em Moscou, e partidos comunistas da América Latina foram instruídos a lutar pela autodeterminação dos tribos indígenas, produzir propaganda em idiomas indígenas e tentar conquistar os índios para a causa comunista. Na década de 30, os partidos comunistas peruanos e chilenos começaram a agitar pela criação de repúblicas indígenas independentes em seus respectivos países. Em 1950, os comunistas mexicanos lançaram o slogan "Autonomia na administração regional e local para os povos indígenas", e a segunda Declaração de Havana, publicado em 1962, na Cuba de Fidel Castro, invoca a causa dos índios, mestiços e negros no sentido de transformá-los em um poderoso exército para a revolução. O índio primitivo pré-cristão das Américas serve de modelo para o socialismo e a ecologia. Foi na América Latina, especificamente no Brasil, na década de 70, que a esquerda católica adotou e implementou tais ideias. O marxista Leonardo Boff, ex-frade franciscano brasileiro, teólogo da libertação e coautor de Laudato Si, resumiu isso bem ao escrever que, aspas, "o grito da terra é o grito dos pobres, e o grito dos pobres é o clamor da terra, nossa mãe terra, que está sendo crucificada, e a nossa tarefa resgatá-la, como fizemos com os pobres por décadas." Fecha aspas, Leonardo Boff. Como resposta a essa revolução, em 1977, Plínio Correia de Oliveira escreveu o livro intitulado Tribalismo Indígena, Ideal Comuno-Missionário para o Brasil no século XXI. Temos aqui exemplares. Em suas próprias palavras, o professor Plínio mostrou como os missionários da esquerda católica no Brasil veem no estilo de vida, a moral e a religião dos índios brasileiros a expressão, no mais alto grau, dos princípios do socialismo e da ecologia. Os índios primitivos vivem sem capitalismo, propriedade privada, fé ou moral cristã, em harmonia com a terra. Em outras palavras, vivem a utopia socialista e ecológica. Portanto, para salvar a terra e a si mesmos da destruição, os ocidentais devem destruir suas instituições econômicas, políticas e sociais e imitar a vida tribal dos índios amazônicos. O bispo Dom Pedro Casaldáliga, uma das principais figuras do tribalismo indígena no Brasil na década de 70, descreve a si mesmo e o movimento como sendo, entre aspas, transcomunista, ou seja, baseado nos mesmos princípios do comunismo, mas levando-os a uma conclusão mais radical, se quiserem, a perfeita realização do comunismo. Da mesma forma, o tribalismo indígena ecológico que o Sínodo da Pan-Amazônia pretende implementar nada mais é do que o velho comunismo metamorfoseado. O comunismo não morreu, mas vive na forma da ecologia. Verde é o novo vermelho. A ecologia é a realização perfeita do sonho igualitário de Karl Marx
e a subversão total da ordem hierárquica que Deus estabeleceu no universo. Rezemos a Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas e símbolo do triunfo do catolicismo sobre o paganismo e da civilização cristã sobre a barbárie, para que desmascare e esmague esta manobra diabólica na Igreja e na sociedade. Muito obrigado.